Ao meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então você se diverte jogando videogame, você se divertiu. O atleta de esportes treina, mas a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta, ela é uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação, ela é fechada, diferente do esporte, disse Ana Moser, atual ministra de esportes do governo atual. Primeiro de tudo, vamos falar desses problemas aqui, mas eu gostaria de trazer vocês para um debate saudável para a gente discutir essa situação, tá? Sem política, sem nada do tipo. Obviamente isso é política, né? Você tá percebendo agora que política tá envolvido com tudo, inclusive com o nosso maior hobby, que é videogame. Então, não é isento da gente discutir essas coisas aqui, porém vamos nos ater a esse assunto em específico e não necessariamente político A, político B, mas esse assunto para a gente gerar curiosidade e interesse para as pessoas conhecerem o nosso hobby e conhecerem o nosso esporte e não criar mais intriga onde não tem necessidade de ter, beleza? Dito isso, considere se inscrever aqui para a gente ter sempre discussões saudáveis e conhecer juntos as coisas relacionadas à tecnologia e games, fechou? Vamos lá. Primeiro de tudo, ela está dizendo que esportes são programações prontas, ou seja, tudo que é incerto em um torneio, em uma competição de esportes, na cabeça dela foi pré-definido, ou seja, é uma situação ensaiada. Todos os campeonatos de LoL, de Valorant, de CS, de Pokémon, tudo isso é basicamente uma questão programada para acontecer daquela forma. Cara, não é bem assim. Primeiro de tudo, por mais que exista uma programação, essas programações são muito mais parecidas com regras dentro dos jogos do que necessariamente uma forma única para seguir aquele jogo de acontecer. Ela está tratando o esporte, o e-esporte, o esporte eletrônico, muito como os jogos que são feitos para você jogar single player, né? Standalone, jogos que você joga sozinho ali, videogame, e faz aí um vídeo para internet, ou então que mostra para um amigo na sua casa. Ela está ignorando completamente o cenário competitivo dos jogos eletrônicos. Ela está ignorando completamente. É como se ela simplesmente não conhecesse, não soubesse do que está falando. E é por isso que a gente precisaria se posicionar mais e ser menos incisivo, ser menos duro com as pessoas que não conhecem. A gente sempre viveu um mundo onde a gente que gosta de videogame, gosta de eletrônicos, nós nerds e geeks, a gente sempre viveu num mundo onde a gente sofreu preconceito e ninguém queria ser como a gente. É basicamente isso. Hoje a gente vive um mundo onde todo mundo, até quem não gosta de videogame, queria ser como a gente, porque a gente é basicamente parte da maior indústria do mundo. A indústria de games vende mais do que a indústria de audiovisual no mundo inteiro, tá ligado? No Brasil, é simplesmente a maior indústria de entretenimento, é a indústria dos games. É muito maior do que a indústria dos próprios esportes físicos, é muito maior do que a de cinema, a de música, então não tem mais como as pessoas ignorarem o quão lucrativo e o quão torna as coisas mais interessantes para quem trabalha com esse tipo de produto, né? Com produto jogo, basicamente. E para que eu trago esse vídeo? Para a gente justamente fazer esse tipo de discussão. Jogos eletrônicos são esportes, né? Vamos começar por esportes que são mais intelectuais. Vamos falar de xadrez. Xadrez é basicamente uma fórmula, né, onde você tem as peças do tabuleiro, você tem que mover elas de forma que o seu oponente perca utilizando aquelas regras. Tem peças específicas, cavalo, rainha, bispo, peão e tudo mais. E existem regras. Todas essas regras foram pré-definidas durante os anos e criadas para serem daquele jeito, tanto para o seu oponente quanto para você. Beleza? Os jogos, eles têm basicamente a mesma premissa. Alguém criou os jogos e criou as mesmas regras para o outro lado e para o seu lado, né? A pessoa que está do lado de cá, a pessoa que está do lado de lá, tem exatamente o mesmo cenário, as mesmas regras e as mesmas possibilidades, as mesmas peças no tabuleiro para utilizar um contra o outro, ok? Temos uma analogia aí, jogos eletrônicos com xadrez, né? Vamos lá para os jogadores agora. Os jogadores se preparam, treinam mente, treinam o corpo,
treinam os movimentos das peças, os movimentos de tudo aquilo que está ali no tabuleiro para poder agir da forma mais inteligente possível com o oponente durante a gameplay. No caso, a gente está falando de xadrez, mas tudo isso pode se aplicar também para o cara que joga um esporte, para o cara que joga um jogo eletrônico, para o cara que joga um LoL da vida. Então, não existe essa da gente separar um esporte eletrônico de um esporte que é intelectual, como é, por exemplo, xadrez. E xadrez é um esporte, né? Por que a gente vai separar as coisas sendo que elas claramente são iguais, são idênticas, pelo menos no quesito competitividade e no quesito aleatoriedade no campeão. As capacidades do campeão é que vão dizer se ele realmente vai ser um campeão, né? As capacidades, o treino dele, a aptidão dele para aquele jogo em específico e do corpo e da mente dele para aquele corpo específico. Mentes e corpos não são iguais, né? As pessoas têm características mentais e físicas diferentes e também é muito impactante isso no tipo de jogo que você está jogando. Não é como se um jogo estratégico e tático como o League of Legends fosse da mesma forma que um jogo de FPS, né? São jogos completamente diferentes. Obviamente existe tática no CS, mas não é tão tático igual o LoL, né? Que você precisa fazer ali um controle de campo, um controle visual de campo, onde o CS, por mais que você tenha um controle visual, ele é um controle no campo de visão que você está enxergando e muitas vezes você depende de comunicação dos outros colegas onde eles estão, sendo que no LoL você sabe exatamente onde eles estão, porque você vê todo o mapa, né? Basicamente, tem situações específicas para cada jogo que se você não tiver aptidão, se você for um jogador profissional de LoL, você não consegue jogar CS tão bem quanto você joga LoL, tá ligado? Porque você tem aptidão, você treinou para aquilo. E as pessoas estão tratando isso com um pouco de preconceito porque elas não conhecem. E a gente precisa abrir espaço para as pessoas conhecerem e abrir o diálogo. É para isso que a gente tá aqui. Pra gente abrir o diálogo, mostrar para as pessoas tecnologia e mostrar games. Os games, eles não são mais brincadeira de criança, eles são também. Mas a maioria dos jogos, a maior parte dos jogos hoje, ela é feita para adultos, não é para criança. É feita para ser cenário competitivo de alguma coisa. Tem jogos aí, por exemplo, que estão virando série porque eles são tão incríveis em narrativa que eles não são... Como é que eu posso dizer isso? Não é interessante manter eles apenas num formato de jogo, sabe? E é por isso que a gente tem aí séries como The Last of Us saindo, né, nos serviços de streaming. A gente tem aí a série de Halo saindo no serviço de streaming, porque elas são muito mais do que apenas jogo, né? E isso fica muito claro pra mim que a gente ainda tá falando muito pouco sobre o que é esporte, sobre o que é videogame, sobre o que é esse mundo que a gente vive para pessoas que não estão incluídas nesse mundo, inclusive os políticos que nem entendem o que é. Os políticos simplesmente criaram leis que elas se aplicam a softwares e programas como se fossem a mesma coisa de jogos, só porque eles são programados e rodam num computador. A gente já sabe que não é bem assim. Cabe a gente agora discutir e criar pessoas que estejam dispostas a levar isso à frente, né? Não adianta nada a gente ter pessoas envolvidas com esses cenários e elas não estarem envolvidas em política também, né? Não estarem dentro da máquina pública para que isso seja cada vez mais reconhecido. Então, não é como se fosse uma exclusão ao cenário político, muito pelo contrário, é pra gente criar cada vez mais pessoas que estejam no cenário político, que entendam dessas coisas, para que a gente tenha alguém lá em cima que traga para nós esse interesse, né? Então, fica aí a dica para vocês. Estudem política, estudem os jogos, caso você não seja dos jogos, estudem, conheçam um pouquinho que seja, para você não chegar e falar isso que a ministra falou, né? Comparar com um show, achando que todo e qualquer jogo, ele é feito para ser orquestrado e tem um início, meio e fim já previsível, diferente de, por exemplo, um dardo, ou então de futebol. É a mesma coisa, mano. Inclusive, FIFA tá aí para provar que dá para ser um esporte tanto quanto o esporte físico, porém é digital. Então fica aí para vocês a minha palhinha sobre esse assunto, né, que veio à tona agora à tarde, na tarde de terça-feira, dia 10. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado desse formato, onde eu só bato papo com vocês, ligo a câmera e converso com vocês. Cogita se inscrever, cogita fazer parte da nossa comunidade. Se você se tornar membro aí, tem conteúdo exclusivo para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Valeu!